Hoje eu vou mostrar como eu marco as melhores regiões para poder operar. Fala aí pessoal, vocês estão bom? Então vamos lá para mais um dia aqui, vamos ver as regiões que a gente pode estar marcando e o que a gente pode estar tirando de informação aqui do gráfico, né? Então o mercado realmente, lembra que eu tinha comentado que tinha um inside aqui no diário, o mercado reagiu a ele quando ele rompeu essa mínima aqui no começo do dia, ele teve uma reação compradora e depois ele caiu, então ele atingiu esse nível chave aqui do diário e teve uma reação. A gente não sabe se essa reação é o suficiente para colocar o mercado para alta. Então acredito que amanhã o mercado, quem sabe, possa começar um começo de alta aqui. Eu não sei, é uma projeção só e não significa que eu vou procurar compra só por causa disso. É apenas um chute, né? Como ele fechou esse nível chave, essa reação, ele pode continuar essa reação. Só que a gente tem que entender que o mercado está numa tendência de baixa. Olhando pelo diário fica muito claro, né? Ó, topo, fundo, topo, mais baixo, fundo, topo, mais baixo, fundo, mais baixo. Então a gente está dentro dessa pernada e agora vamos cair para os outros time frames para a gente ver. Vou colocar minhas marcações aqui e vou cair aqui para 4 horas. Aqui no 4 horas a gente não consegue ver nada. Aqui numa hora também eu não consigo enxergar nada muito claro. E agora no 15 minutos, olha só, aqui já fica mais interessante, porque o mercado tem uma estrutura de 15 minutos desse topo para esse fundo, certo? E o que aconteceu? Ele atingiu esse nível chave do diário e começou o pullback, certo? Então, se a gente está olhando para essa estrutura de 15 minutos, o mercado pode muito bem ou daqui mesmo continuar caindo, ou ele pode colocar aqui para alta, não romper esse topo, voltar e continuar caindo, tá? A gente não sabe o que vai acontecer. Lembra que a gente tinha marcado essa região aqui, ó, porque é o seguinte, falando de estruturas, a gente tem essa estrutura de 15 minutos. Então, se alinhar alguma coisa nessas regiões, a gente pode pensar em venda. Só que a gente tem que lembrar que esse topo é liquidez para a estrutura de time frame maior. E aqui a gente tem o que? Uma interna de uma hora. Então a gente tem essa estrutura aqui interna de uma hora. Então se por um acaso o preço não alinhar... Opa, calma aí. Olha só. Se por acaso o preço não alinhar algo por aqui nessa região, ele pode alinhar mais para cima. Entendeu? E é isso que eu vou estar procurando. Se por um acaso alinhar um fluxo dentro do meu plano, tá bom? Porque se o mercado quiser ir para alta por algum motivo, eu vou cair aqui por 5 minutos para vocês verem, olha só. O mercado atingiu essas regiões, né? Essa região aqui desse 15 minutos e ele fez um choque aqui, ó. Ele fez um choque de fluxo, tá vendo? Aqui ele fez um choque de fluxo no 1 minuto. E depois ele colocou uma interna de 1 minuto aqui. Certo? Porque a gente tem esses 5 minutos e aqui ele fez o quê? Uma interna dentro dos 5 minutos, a gente tem essa interna de 1 minuto. Então eu não sei se amanhã, como fechou o mercado, eu não sei se ele vai fazer isso daqui. Porque o mercado abre, pô, a gente sabe como ele abre. Às vezes ele abre aqui em cima, às vezes ele abre aqui em cima já, entendeu? Então a gente já tem essas regiões marcadas dos outros dias, que a gente entende que como o mercado está numa tendência de baixa, ele pode chegar nessas regiões e ter algum tipo de reação vendedora nelas. Tá bom? Mas se o fluxo tiver comprador, a gente vai de acordo com o fluxo, entendeu? Então eu não vou ficar olhando muito o que pode acontecer nessas regiões, porque amanhã o mercado abre com gap e desmonta tudo que a gente montou aqui. Então eu quero que vocês observem essa estrutura dos 15 minutos, tá? Que ele rompeu, e observe o que? Essa liquidez e esse order block. Se ele abrir mais aqui para baixo, pode ser que ele queira subir e continuar essa queda aqui. E se ele abrir mais para cima, ele pode ser que ele queira o quê? Fazer um fluxo vendedor e continuar caindo. Então, para amanhã eu estou esperando isso. Então a gente vai olhar para as estruturas. Se por um acaso rompe uma estrutura maior, a gente olha para outra maior ainda. E se romper, por exemplo, a do interna da H1, a gente ainda tem o quê? A do H1, que é desse topo para esse fundo. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente vai depender do fluxo. Beleza? Então,
É mais ou menos isso que eu tenho marcado para amanhã. É o que eu vou esperar, são essas regiões mesmo. Aqui ele está dentro de uma estrutura ainda, né? Dos 15 minutos. E eu não sei se ele vai abrir por aqui. Fechou? Se o mercado tivesse aberto ainda, depois dele colocar esse, né, 5 minutos interno, eu provavelmente estaria esperando que o mercado subisse por essas regiões, não rompesse o topo e fizesse um choque para eu tentar continuar nessa baixa. Só que aqui a gente sabe que se por um acaso o mercado se colocar para alta aqui, observa só. Tá vendo nos 60 minutos? O mercado subiu, desceu e tá subindo aqui, certo? Então se por um acaso ele rompe esse topo aqui, a gente teria o quê? Qual que é o fluxo de uma hora? 15 minutos, certo? Só que como a gente está dentro de um outro 15 minutos, a gente pode entender que esse daqui é uma interna de 15 minutos. Então voltando aqui, é isso que pode acontecer. Se ele rompe aqui, a gente tem uma interna de 15 minutos. Só para contextualizar, né? Se ele faz isso aqui, ó, tumba. E aí a gente não sabe se ele vai chegar aqui, vai alinhar alguma coisa para compra, ou se ele vai vir aqui, vai romper, e aí a gente vem buscar algum tipo de venda nessas regiões após ele fazer um choque de fluxo e cair. Beleza? Então é isso que a gente tem para amanhã aí, pessoal. Espero que tenha ficado claro e bons trades. Até a próxima.